Olha, eu já digo antes de começar a análise que foi muita sacanagem a Netflix colocar o Dante comendo pizza só na abertura e não colocar uma única cena dele comendo pizza. Vergonha! E esse é só um dos exemplos do que esse anime errou, pessoal. Então vamos logo começar essa análise e lembrando que eu sou Ela Camaleão. E galera, avisando, tudo que eu falar aqui é minha opinião, e se vocês tiverem outra opinião, por favor, comentem aí, mas sem confusão, por favor, tá bom? Agradeço aí a vocês. E bom, pessoal, eu tenho que dizer pra vocês que eu sou muito fã da franquia de jogos Devil May Cry, tanto que ele tá no meu top 3 de franquias favoritas, junto de Sonic e Tomb Raider. E mais uma prova pra vocês verem que eu sou fã, é que quando eu lancei aqui no canal o quadro Através do Gameverso, que é onde eu conto as histórias dos jogos, eu estreiei o quadro começando com Devil May Cry. E isso me lembra que eu tenho que continuar a história porque eu parei em Devil May Cry 3. E pra quem quiser ver os vídeos que eu fiz da história, tá aí na descrição, tá bom? Depois vejam lá. E pessoal, quando eu ouvi a notícia que ia ter anime da Netflix de Devil May Cry, eu fiquei muito animado, ainda mais quando eu vi o primeiro trailer. Eu achei muito legal a animação, mesmo o trailer sendo pequeno. E aí foi surgindo mais trailer, até que teve o trailer que aparecia o Virgil no final. E aí eu só fiquei contando os dias de quando que ia estrear esse anime. Até que no dia 3 de abril de 2025 estreou na Netflix Devil May Cry, com 8 episódios. E poderia ter sido mais episódios se eles não tivessem errado em muitas coisas e acertado em pouquíssimas. Porque sinceramente, pessoal, esse anime poderia ter sido muito melhor, mas eu não sei o que queriam fazer nesse anime. Mas vamos por partes. O que vocês precisam saber é que esse anime foi produzido pelo Adi Shankar, que trabalhou também em Castlevania, o anime da Netflix, que dizem que é ruim. Eu não assisti ainda, então não posso dizer nada. E a série foi escrita por ele e por Alex Larsen, que trabalhou na animação Yasuki, e o estúdio do anime é o estúdio Mir, da Coreia do Sul. E esse estúdio Mir trabalhou em Avatar, a Lenda de Korra. E eu não sei se vocês sabem, mas o Adi Shankar tem um projeto chamado Bootleg Multiverse. E nesse projeto sempre estão as adaptações que ele produz, como Castlevania e o Devil May Cry, e ele fala que esse projeto promete entregar histórias alternativas, mantendo a essência dos personagens na adaptação, e ao mesmo tempo ele bota coisas novas, já que ele tem muita liberdade criativa nas adaptações dele. E já já vocês vão ver a liberdade criativa que ele teve, porque eu sei que ele escreveu o roteiro do anime com o Alex Larsen, só que o Adi Shankar mandou muito mais no roteiro do que o Alex. Você tá falando sério? E agora vamos começar primeiro a falar da história. Bom, essa história começa com uns mercenários invadindo um local sagrado do Vaticano e chegam ali numa espécie de museu. E aí eles ficam ali roubando as coisas, até que aparece o ótimo vilão do anime, o Coelho Branco, com um cordão que tem um amuleto azul. E ele fica ali zoando os mercenários americanos, dizendo que eles estavam querendo coisas simples, e eles não estavam percebendo a relíquia na frente deles. E o Coelho pega essa relíquia e era Force Edge, a espada do Cavaleiro Demônio Esparda. E bom, pessoal, isso é verdade. A Force Edge, a espada do Cavaleiro Demônio Esparda, que foi um demônio muito poderoso, seja no anime ou no jogo, estava dando sopa em uma espécie de museu do Vaticano. Sério, eles fizeram isso com a espada. Tá muito errado isso. Mas eu falo mais sobre isso nas coisas nada a ver. Agora, continuando, o Coelho fala ali que foi ele que contratou os mercenários para roubar aquele lugar, e eu nem sei por que ele contratou, porque pelo jeito ele entrou ali sozinho, sem problemas. E aí ele continua zoando os mercenários, e aí acontece uma treta, eles atiram no Coelho, mas ele rebate tudo com a espada como se fosse um sabre de luz, e aí ele mata geral ali. E eu tenho que dizer, a animação e a violência tá muito boa nesse anime. E aí depois de matar todo mundo, ele explode o lugar, e agora, com metade do amuleto de espada e a espada Force Edge, o Coelho só precisa agora da outra metade do amuleto, que está com o caçador de demônios Dante, e também precisa do sangue de Esparda. E o motivo para ele querer coletar tudo isso aí, pessoal, é clássico de vilão de Devil May Cry. Ele quer destruir a barreira que Esparda fez para separar o mundo humano do mundo demoníaco. E com essa barreira destruída, os demônios irão invadir a Terra e causar o caos. E essa é basicamente a história do anime, que vai envolver ali o Dante, o seu amigo Enzo, a Mary Arkham Ann, que eu vou sempre chamar de Lady aqui no vídeo, e ela é uma militar
militar, sim, vocês escutaram, militar, da Darkcon, que é uma organização secreta americana. E geral vai ter que impedir o coelho. E pessoal, falando do anime aqui, nessa parte sem spoiler, eu tenho que dizer que até o episódio 4 eu estava gostando muito do anime. Mas aí em diante eu já fiquei achando ele meio esquisito, porque muita coisa não estava ali fazendo sentido na história. Porque o coelho eu achei um ótimo vilão, ele tem ali os motivos dele para realizar esse plano de abrir o portal demoníaco. Ele também é muito ameaçador, debochado e cruel com os inimigos. Mas aí no decorrer do anime acontecem algumas coisas que você percebe uma falha no plano do coelho e vê que não tem sentido nenhum. E isso é um exemplo de uma coisa que o anime tem muito, que é furo de roteiro, mas que na minha opinião estão mais para abismos de roteiro. Agora essa Darkcon aí do governo americano é uma coisa nova, como eu falei, que o Adi Shankar gosta de botar coisas novas nos universos que ele adapta, e eles servem como o exército americano no anime. E o chefe dessa organização é o vice-presidente William Baines, que é um fanático religioso que odeia demônios. E de início essa Darkcon parece que é do bem, ela quer proteger a terra dos demônios. Só que tem uma hora no anime que você começa a perceber algumas coisas erradas na Darkcon. E vendo essas coisas erradas, quase que a gente fica do lado do coelho branco. E eu acho que colocaram essa Darkcon nesse anime pra mostrar que não é só o Dante que luta contra os demônios. Mas vocês vão ver no anime que não parece que a Darkcon é muito boa nas batalhas. Agora falando de Dante e Lady, olha, o Dante está brincalhão e piadista como ele é em Devil May Cry 3. Ali sempre brincando e zoando os inimigos, até mesmo os chefes. Só que eles elevaram isso um pouquinho aqui no anime. E a Lady, ela tá ali bem grossa e antipática, odiando demônios, e tá habilidosa como sempre. Só que aqui ela usa também a tecnologia da Darkcon. Ela tem até um foguetinho no sapato. E isso aumenta muito mais as habilidades que ela tem para desviar de ataques de demônios. Porque no jogo ela já tinha muita habilidade e desviava de cada ataque daqueles demônios ali ceifadores. Mas aqui no anime, pessoal, ela tá mais habilidosa ainda e desvia muito mais, até dos chefes. Então eles elevaram aqui um pouquinho a Lady também. E tem uma coisa que o anime fez que eu achei muito errado, galera, que foi alterar o passado da Lady. E esse passado alterado meio que deixou sem sentido porque que ela tem ódio de demônios. E com certeza quem jogou os jogos vai ver muita coisa diferente no passado dela, e quem não jogou também vai achar sem sentido porque que essa garota tem ódio de demônios. Além disso, eu também achei errado ela ser uma militar da Darkcon e não ser uma caçadora de demônios como ela é no jogo. Ela até aparece com a roupa dela do Devil May Cry 5, só que muito rápido. Ah, eu já aviso, se preparem quando assistir o anime também, porque a Lady fala toda hora palavrão, ela tá sempre estressada. Agora, sobre o desenvolvimento de Dante e Lady, como eu falei, até o episódio 4 eu estava gostando, mas aí em diante parece que desandou tudo. Porque o Dante, pessoal, sofre uma coisa no anime que é abismos de roteiro. Porque no anime ele mostra tendo um poder muito bom, só que aí acontece uma situação de perigo em outro episódio e ele esquece que tem esse poder. Porque com esse poder ele poderia se livrar ali do perigo de boa. Só que ele esqueceu que tem o poder. E isso vai acontecendo direto no anime, eu já aviso. E aqui o Dante também parece muito ingênuo. Porque nesse anime ele tá no início de carreira dele de caçar demônios. Ele tá com 5 anos nas costas. E ele não está ainda com a sua agência ou loja Devil May Cry e tá recebendo trabalhos que seu amigo Enzo traz pra ele. Mas mesmo ele estando no início e tendo 5 anos nas costas, não era pra ele ficar esquecendo que tem os poderes, não é? E também não era pra ele ser tão ingênuo também. Porque acontece cada situação dele com a Lady que vocês vão se surpreender e vão se irritar bastante. E aí praticamente com esses abismos de roteiro, o Dante não tem uma evolução no final do anime, infelizmente. E agora falando sobre a Lady, ela sofreu também ali de abismo de roteiro, porque ela mostra ser especialista em demônios, só que aí acontece uma situação que ela esquece que é especialista, e traz aquela sensação que ela está sendo burra, mesmo ela sendo expert em demônios. E a Lady aqui no anime, galera, acha que pode tudo. E isso não é só por causa das habilidades dela, é porque também no anime inventaram um item que é muito bom contra demônios, e é por causa desse item que ela mete a banca toda hora, mesmo se ferrando nas situações, mas ela não aprende. Ela continua metendo a banca, achando que pode tudo. Enquanto no jogo ela também tinha essa atitude de achar que podia tudo, porque ela tinha ali seu arsenal de armas, mas no jogo, quando ela se ferra, ela aprende
que não consegue tudo. Então o anime errou bastante nessa parte de evolução da Lady. E o anime também deixou ela meio babaca, mas não babaca de grossa e tal, babaca de ser boba. Porque no anime ela interage com o Dante, conhece ele, sabe que ele é ali meio demônio, só que o anime não conseguiu muito bem fazer aquela afinidade que ela tem com ele no jogo. E ela fica baixando a cabeça pra quem não deveria e faz uma coisa no final que eu pensei assim: Lady, você não acordou ainda? Que é isso? Vai continuar assim, boba? Porque realmente, pessoal, vocês vão ver isso e vai ficar meio frustrante. E eu sei que muita gente reclamou que a Lady aparece mais que o Dante no anime, mas eu assisti, pessoal, e não achei que ela apareceu muito mais que ele, não. Eu acho que eles dividiram muito bem o protagonismo, como eles fazem em Devil May Cry 3. E além disso, pessoal, o anime faz uma coisa com os demônios que eu achei muito esquisita, porque é uma coisa muito rara que acontece na franquia Devil May Cry. E aqui no anime fizeram como se fosse algo comum que existe sempre. E vocês vão perceber o que é. Mas em geral, a animação do anime tá muito boa. Só o 3D em algumas partes que fica muito esquisito. As cenas de ação do Dante e da Lady estão muito boas também. Tá com sangue e violência, que é muito bom em Devil May Cry. A trilha sonora que botaram na abertura, nas cenas de ação e até músicas ali meio dramáticas ficaram muito boas também. E tem algo no final desse anime que eu não posso falar aqui nessa parte, mas vocês vão ver e eu acho que vocês vão rir muito porque eu ri bastante. E no fim das contas aqui, pessoal, a minha opinião sem spoiler sobre esse anime é que ele tinha muito potencial, podiam ter feito muito melhor esse anime, porque Devil May Cry tem muito material para ser adaptado e expandido também em um anime. Poderia ter dado muito mais certo esse anime, na minha opinião. E o anime só acertou mesmo em poucas coisas e errou em muitas. E ainda mais quando eu terminei de ver ele, eu desconfio que o Adi Shankar pegou elementos de 3 obras de Devil May Cry. A primeira é a novel de Devil May Cry, que mostra ali o início do Dante começando seus trabalhos. A segunda obra é o mangá de Devil May Cry 3, que foi onde apareceu o Coelho Branco, que aqui era só um fantoche. E a terceira obra é o jogo Devil May Cry 3, onde tem a Lady e tem o seu pai como vilão querendo abrir o portal demoníaco para pegar a Force Edge. E essas 3 obras, pessoal, ou a própria novel, o Adi Shankar poderia ter adaptado sem fazer um novo universo. Ele até poderia ter colocado a Dark Con se adaptasse a novel, mas infelizmente ele não fez isso e preferiu fazer o universo dele. E ok, já que ele gosta de fazer ali um universo alternativo e histórias alternativas, ele podia fazer, mas ele poderia ter seguido o exemplo dos filmes do Sonic, onde ali também é outro universo, só que eles fizeram os filmes de uma maneira que mantiveram a essência dos jogos, mesmo acrescentando ali algumas coisas novas. Mas infelizmente o Adi Shankar não quis fazer assim e deu nesse anime aí que ele fez do jeito dele. Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião. E agora vai começar a parte com spoiler, e quem não quiser tomar spoiler, veja lá o anime primeiro e depois venha pra cá. E agora, começando os spoilers, eu vou falar primeiro das coisas novas que surgiram no anime, que foram os assuntos políticos e a Dark Con. E bom, os assuntos políticos já começam no início do anime, porque a explosão que o Coelho fez no Vaticano repercutiu e até pegaram numa câmera um demônio voando no Vaticano. Teve até um político no anime que achou que foram os russos que estão com uma tecnologia de asas e explodiram ali o Vaticano. E aí quando o anime mostra que o governo americano tá tentando entender o que aconteceu no Vaticano, nós somos apresentados a DarkCon, que é uma organização secreta americana de segurança dimensional. E o chefe dela é o vice-presidente William Baines, que eu já falei, que é um fanático religioso que fala de Deus no anime sempre que pode. E a DarkCon serve aqui como o exército americano no anime, porque sério, só eles aparecem aqui. Mas na maioria das vezes no anime só aparecem pra morrer, porque eles ficam atirando ali um pouquinho e depois morrem pros demônios ali mais fortes. E esse vice-presidente aí, o William Baines, quando ele aparece, você já nota que esse cara tem alguma coisa de vilão, porque ele já mostra isso no seu modo de agir. E ele é um cara sério, frio e calculista no anime, que odeia demônios, tanto que tem uma parte do anime que o Enzo, amigo do Dante, vai contar ali a história da lenda de Esparda que salvou a humanidade, e o William fica meio nervoso, porque ele fala que conhece a história de Esparda que se rebelou contra seu rei e salvou a humanidade. Só que é muito engraçada a cena, galera, porque ele fala isso de um jeito bem nervoso, ele tá irritado com essa lenda.
Não pode falar que foi um demônio que salvou a humanidade, que aí ele fica nervosinho. Você tá brava? E ele odeia tanto demônios que mesmo que no anime apareça ali demônios bonzinhos, porque sim, aparecem demônios bonzinhos, ele não tolera e manda os soldados da Dark-Con matá-los. Eu sou cruel, eu sou mau. Então o anime já quer que a gente deteste esse William Baines, mesmo que o objetivo dele seja proteger a Terra dos demônios. Mas o anime quer que a gente odeie ele a qualquer custo. Agora eu acho engraçado que ele tem tanto ódio de demônios, mas quando ele vê que o Dante é meio demônio e tem grandes habilidades ali de luta, ele tenta fazer o Dante ficar do lado dele pra trabalhar com a Dark-Con. Que coisa, não é? Enfim, a hipocrisia. E o fanatismo religioso dele me lembrou muito da Cristabella do filme live action de Silent Hill, aquele primeiro que é bom, porque ele faz ali algumas maldades em nome de Deus, dizendo que Deus acharia aquilo muito certo. E até mesmo quando seus soldados morrem, ele fala que todo soldado é descartável. Ele até fala isso perto da Lady, que fica meio que abalada. E esse William mostra algo que também é mostrado nos jogos de Devil May Cry, que existem humanos piores que demônios. E o William com certeza é um deles. E é por isso que eu falei na parte sem spoiler, que a gente quase fica do lado do Coelho Branco, já que o William acaba se tornando um maior vilão que o Coelho, principalmente no final. Agora tem uma coisa que é meio doida, porque esse daí é o presidente americano. Só que o William, ele se comporta muito mais como presidente no anime. E uma curiosidade camaleônica que eu queria falar sobre o William Baines, galera, é que quem faz a voz dele em inglês é o Kevin Conroy, que é a voz lendária do Batman, e esse foi o último trabalho do Kevin Conroy antes de infelizmente falecer. E só pra acabar esse assunto de Dark-Con, galera, eu achei que o anime deixou muita ciência nas explicações, porque tem um cientista ali da Dark-Con que fica sempre dando explicação científica pra tudo. Tipo, por exemplo, o Coelho Branco precisa dos 2 amuletos e da espada de espada. Só que em vez dele falar amuletos e espada, ele fala que os amuletos são decodificadores e a espada é um transmissor. E também fala que o sangue de espada que o Coelho precisa é uma chave decodificadora. E tipo, vocês podem me dizer aí que toda pessoa teria a sua explicação, sua interpretação do que tá acontecendo. Só que, galera, tem o seguinte, a Dark-Con, pelo que mostra no anime, já tá há muito tempo combatendo demônios. Então, o cientista ali da Dark-Con já estaria acostumado com as coisas ali de portal e de magia e tal. Então ele poderia falar de boa que são amuletos mágicos, que a espada é mágica e tal. Poderia dar uma explicação de magia ali. Se fosse um cientista novo que não soubesse de nada, aí tudo bem. Nem aquele cientista Agnus do Devil May Cry 4 dava tanta explicação científica. Ele sempre ficava naquilo de demônio, anjo e de magia e tal. Mas vai de cada um. Eu não gostei muito, não sei se vocês vão gostar. E também tem uma coisa que a Dark-Con explica no anime que não faz sentido nenhum, que é dizer que o DNA dos humanos e dos demônios são semelhantes, só que eles evoluíram diferente. Sério, colocaram isso. E também falam que esses demônios evoluíram em outra dimensão, que é o reino demoníaco. E gente, olha só, no anime aparece ali os demônios do bem, que você olhando a aparência deles, se forçar bem, pode dizer que eles se parecem um pouco com humanos. Mas se vocês olharem os outros demônios, por exemplo, esses aí, que são os demônios chefes dos jogos, vocês conseguem me dizer se algum ali parece com humano? Porque com certeza não. Então não entendi por que essa explicação que humanos e demônios evoluíram diferente. E no fim é isso, pessoal. A Dark-Con serviu ali como exército americano, que no final fez uma coisa tão bizarra no anime que a gente ri pra caramba, mas já já vocês vão saber o que foi. Agora vamos falar do nosso trio de protagonistas: Dante, Lady e Coelho Branco. E vamos começar com o Coelho Branco. E bom, o Coelho Branco, já falei aqui, eu acho ele um ótimo vilão do anime. Já mostra até no início que ele é bem debochado, bem ameaçador e bem violento. E eu achei muito maneira a habilidade dele no anime de ficar usando a Force Edge pra rebater as balas como se fosse ali um sabre de luz. Foi muito legal isso, muito maneiro. E o plano dele também mostra no início que ele quer destruir a barreira que Sparda fez para dividir o mundo humano do mundo demoníaco. Mas no decorrer do anime a gente vai descobrindo o porquê disso. E é o seguinte, galera, o Coelho Branco não é um demônio puro, ele é um demônio artificial, porque ele era um humano que quando criança não tinha ali uma vida muito boa com a sua família humana, e aí uma noite estava com seu livrinho de Alice no País das Maravilhas e viu um portal na sua frente, e quando ele entrou, ele chegou no reino demoníaco e quase morreu por lá, mas
mas demônios do bem salvaram ele e ele foi adotado por uma família de demônios do bem. Mas ele percebeu que os demônios do bem eram muito fracos pro ar que tinha no reino demoníaco e que só os demônios fortes que aguentavam aquele ar. E ele também viu que os demônios fortes se aproveitavam dos fracos para fazê-los de escravos. E quando uma amiga sua morreu por causa daquele ar do inferno, ele decidiu fazer alguma coisa. Então, pegando um cristal que ele achou no reino demoníaco, ele ficou por anos construindo uma máquina que, pelo que eu entendi, fazia aparecer portais ou aumentava o tamanho dos portais que apareciam. E com isso ele ficou levando demônios do bem para a Terra. Mas aí a Darkcon ficou sabendo que demônios estavam surgindo de repente muito rápido, e em um desses portais o coelho e alguns demônios do bem foram cercados pela Darkcon, mas aí apareceu um demônio maior que queria devorar todo mundo. Aí aconteceu um tiroteio e a Lady, que estava nesse tiroteio, fez uma explosão ali que matou geral. Só o coelho branco que ficou vivo, mas ele ficou todo arrebentado e ia morrer. Mas ele conseguiu ali construir uma máquina para ficar bombeando sangue demoníaco no seu corpo, para ele ficar se curando. E eu tenho que dizer, esse coelho branco é tipo Tony Stark de Devil May Cry. Caramba, ele constrói tudo. E aí depois dessa tragédia, o objetivo dele seria agora acabar com a barreira de Esparda para os demônios poderem sair do reino demoníaco, e ele também teria uma vingança pessoal com a Darkcon. Ele queria destruí-la. E ele costurou uma cabeça de coelho branco e botou na sua cabeça para costurar tudo ali junto. E assim ele se tornou ali o demônio artificial Coelho Branco. E assim vocês podem ver, né, no mangá de Devil May Cry 3, ele era só um fantoche, mas aqui no anime fizeram um ótimo trabalho com o Coelho Branco, na minha opinião. E ele tem motivo para fazer as maldades que ele faz pelo anime. Só que aí no decorrer do anime, pessoal, a gente vê como que ele é um vilão complicado também. Porque ele tem essa vontade de salvar ali os demônios do bem, só que chega uma hora que ele se torna vilão também de quem ele quer salvar. Porque quando a Lady encontra os demônios do bem em um apartamento que o coelho colocou eles falam que o coelho ofereceu a chance deles irem pra Terra e escapar daquele inferno. Mas depois a gente vê o coelho ameaçando eles. Tanto que quando a Lady e a Darkcon chegam num apartamento que os demônios do bem estão, o coelho fala ali que quem falasse com algum deles ou ajudasse, morreria. E é por isso que ele parece ser tão complicado, porque parece que ele estava mais focado na vingança pessoal do que nessa de salvar os demônios do bem. Parece que ele só tá usando esse motivo de salvá-los como disfarce para sua vingança. E a gente fica até sabendo no anime que ele ficou usando crianças órfãs e acho que até demônios adultos para fazer experiências e aprimorá-los. Tanto que aparecem no anime demônios aprimorados que ele fez. E o estranho é que nenhum deles se rebela contra o coelho, porque o coelho fez eles sofrerem muito, mas não sei o que deu ali. E esse plano dele acaba não fazendo muito sentido, porque ok, ele quer salvar os demônios do bem, derrubando a barreira para todo mundo vir pra Terra. E ele também quer se vingar da Darkcon. Ok, mas tem um problema. Se ele derrubar a barreira, todos os demônios vão pra Terra. Principalmente os demônios maus que só queriam ver o circo pegar fogo. E com isso, tanto quem ele queria salvar, quanto os humanos, iam sofrer na mão desses demônios que eram mesmo malignos. Então ou ele não pensou nisso, ou só ficou pensando na sua vingança contra a Darkcon. Tanto que ele até mete o caô no anime, que depois de 3 gerações de caos, tudo ficaria bem. Ah, sim, ficaria mesmo. Se bobear, até ele ia morrer nessa. E ele acaba virando um vilão da Lady. Porque quando ele rende ali a Lady, ele fala que ele era a obra-prima dela. E aí, no final, o coelho toma ali mais sangue demoníaco e vira um monstrão todo forte. Que lembrou muito o Kevin 11 de Ben 10 clássico e o monstro do pântano da DC Comics. E a batalha do coelho contra o Dante eu achei muito maneira. E até depois, quando a barreira foi desfeita, ficou um cenário ali de céu vermelho e os demônios invadindo. Ficou muito bom esse cenário, digno dos jogos de Devil May Cry. Mas no fim o Dante e a Lady conseguem derrotá-lo e ele já manda essa pro Dante, que um dia ele ia ver que não será aceito nem no mundo humano e nem no mundo demoníaco. E esse foi o fim desse grande vilão do anime, que eu adorei. E agora, pessoal, antes de falar da nossa querida Lady, eu peço que vocês deixem aí o like muchatito para fortalecer bastante esse vídeo, para ele ser bastante divulgado pelo YouTube, e aí mais pessoas vão ver essa análise aqui de Devil May Cry da Netflix. Então agradeço muito aí o apoio de vocês, tá bom? E agora sim, vamos falar da Lady. E bom, galera, a Lady já foi uma coisa polêmica pra mim, porque ela me agradou em algumas coisas e me desagradou em muitas. E já começa
começa pelo passado dela que foi mudado, porque o passado dela já mostra ali ela criança, brincando com seu amigo de caçar demônios, e um dia ela e seus pais, Arkan e Kalina, foram atacados no metrô por um demônio, que por sorte foi atropelado, e aí eles foram na polícia, ninguém acreditou, e o Arkan até perdeu respeito como professor por ficar falando que demônios existem, e aí ele ficou doido, porque estava vendo que demônios estavam invadindo a Terra, e aí ficou estudando tudo sobre demônios para ter poder para proteger sua família. E no episódio flashback do anime, a gente vê que o pai da Lady ficou tão louco que ele criou ali uma fórmula, e a mãe dela tentou impedir ele de usar aquela fórmula, mas ele usou mesmo assim, e ele se tornou ali uma espécie de vampiro ou um cosplay ali de Nosferatu. E aí, transformado, ele matou a mãe da Lady. E a Lady, vendo isso, tentou atacar seu pai ali, mas foi empurrada e aí causou um incêndio na casa. E pelo que mostra no anime, o pai dela pegou fogo e morreu. E aí a Lady teve esse trauma aí de infância. E quando cresceu, ela foi se alistar na Dark-Con. E isso eu achei muito estranho, pessoal. Por que mudar o passado da Lady? Porque no jogo já era de boa o passado dela, não precisava mudar. Porque no jogo o pai dela ficou ali obcecado pela história de Sparda e com o poder demoníaco que ele tinha. E aí ele começou a estudar artes das trevas para ter poder demoníaco e sacrificou sua esposa em um ritual. E quando a Lady soube disso, ela saiu de casa, se tornou caçadora e jurou se vingar do seu pai. Ela começou a ter ódio por todos os demônios também. Mas aqui no anime não teve muito porquê dela ter esse ódio, porque o pai dela matou a sua mãe, mas logo depois ele morreu. Só se a Lady, depois desse trauma, teve alguma experiência muito ruim com demônios, e aí sim ela teve ódio deles e começou a caçá-los. E é aquilo que eu falei, eu preferia a Lady como caçadora no anime, mas queriam torná-la ali militar da Dark-Con e fazer o que, né? E a armadura ali da Dark-Con eu já pensei que era uma referência ao Capitão Comando, mas o Atshanka já falou que essa roupa aí é inspirada na roupa da protagonista do jogo Oni, de PlayStation 2. E eu nunca joguei, se vocês jogaram, comentem aí. E aqui a Lady, pessoal, ela tem a personalidade que tem em Devil May Cry 3, que é grossa, antipática e acha que pode tudo. E ela também não gosta do Dante quando conhece ele, por ele ser um demônio. E foi bacana manterem essa personalidade dela. E aqui no anime, pessoal, inventaram uma coisa que ajuda muito a Lady e a Dark-Con, que é a bala antidemônio. Porque essa bala tem um líquido que quando entra em contato com o DNA de demônio, explode. E aí consegue matar eles bem rápido. E essa bala facilita muito a vida, porque ela mata até demônios muito fortes, e isso não deveria acontecer. Tanto que a Lady consegue derrotar a Echidna, aquela demônio planta de Devil May Cry 4, dando muitos tiros, e consegue matar o Rudra com um tiro na cabeça. Agora, quando essa bala acerta o braço do coelho, ele se regenera. E aí eles já pensam, nossa, esse aí deve ser um demônio mais forte. E é isso que devia ter acontecido sempre no anime. Os demônios chefes deveriam ser ali do grau do coelho, dessa bala não funcionar e eles se regenerarem, porque aí mostraria limite. Mas infelizmente não é assim, e acaba que com essa bala os demônios não parecem ser tão ameaça assim, porque se eles não se protegerem das balas, essas balas atravessam eles e explodem. E as habilidades da Lady que ela tem no jogo mantiveram aqui, ela arrebenta muito desviando de tudo e atirando, e ainda deram um up nela com tecnologia. Ah, eu não falei, tem a equipe da Lady nesse anime também, e eu fiz questão de decorar o nome deles pra vocês. E esse aqui é o Patriota, que tem um capacete de Mega Man. Essa aqui é a Ninja, que é tipo asa noturna da Shopee. Esse aqui é o Ray, que tem um boné. E essa aqui é a Sentinela, que tem um rastreador de Saiyajin. E quando a gente vê essa equipe da Lady, a gente pensa que vai ter futuramente uma cena de ação muito boa, onde eles e a Lady vão trabalhar ali em equipe e vão arrebentar demais. Mas acaba que não é nada disso, porque quando a Lady e a equipe dela chegam no apartamento onde estão os demônios do bem, a equipe dela é toda morta facilmente pelo Cavaliere Ângelo e a Echidna. Então o visual deles engana a gente e eles foram no final uns completos inúteis. Não perda de tempo. E galera, assim como Dante, a Lady passa por furo de roteiro. E isso aqui com certeza é um furo de roteiro, porque no início do anime, a Lady se mostra uma especialista em identificar demônios que estão disfarçados. E ela sabe de todos os sinais que entregam que um demônio está se disfarçando, principalmente o cheiro de enxofre. Mas aí, mais pra frente no anime, quando o Metamorfo se disfarça de soldado da Dark-Con e chega perto da Lady, ela não percebe
percebe que é um demônio. Ué, mas e o cheiro de enxofre que a Lady falou, galera? Por isso que eu falo pra vocês, ou isso aqui é um furo de roteiro, ou o Metamorfo consegue mudar seu cheiro, ou o olfato da Lady tava muito ruim. Tudo bem que ela leva um gás venenoso no apartamento, mas acho que isso não ia acabar com o olfato dela. Aí eu perdi no argumento. E tem outra coisa que erraram na Lady, pessoal, que foi o seu aprendizado. Porque eu acredito que só por causa da bala antidemônio que a Lady acha que pode tudo. E no jogo ela metia a banca que podia tudo, mas é porque ela tinha ali a sua vingança pessoal e ela tinha seu arsenal todo que tava detonando cada demônio ceifador ali. Mas aqui pelo jeito ela só fica metendo a banca por causa dessa bala antidemônio que é muito roubada. Sendo que no anime ela quase morre 3 vezes. 4 se a gente contar que na luta dela contra o Dante conseguiu segurar ela, e se quisesse teria matado ela. Mas as outras vezes foram quando o Cavaliere Ângelo e a Equidna detonaram a equipe dela, e só ela ficou viva e teve que correr. Teve o Metamorfo que enganou ela e ficou ali lutando com ela até que rendeu ela e ia matá-la, até que ela usou a lábia dela pra fazer um acordo ali com ele. E a última vez foi quando ela prendeu o Dante e foi sozinha enfrentar o coelho e seus demônios aprimorados. E mesmo ela usando seu lança-foguetes e suas outras armas, ela levou um corte que paralisou ela e ia morrer de novo se o Dante não aparecesse. Então foi um erro fazer ela meter a banca uma terceira vez se ela viu que quase morreu 2 vezes. Então aqui no final devia ter sido o quê? Ela ir com Dante enfrentar o coelho e seus demônios. E até com isso poderiam ter feito uma referência ao final de Devil May Cry 3. Mas não, deixaram ela teimosa até o fim e não teve uma cena igual do jogo dela aprendendo que mesmo ela sendo muito habilidosa, ela tem limites, o que é uma pena. E agora, pessoal, pra terminar esse assunto de Lady, o anime acabou com a evolução dela, porque quando a Lady conhece o Dante, ela já é grossa e antipática com ele como é no jogo, tratando ele ali como demônio, mas ela vai conhecendo ele no decorrer do anime e vê que ele não é um demônio assim do mal. Até quando ela conhece também os demônios do bem, ela percebe que não existem só demônios ruins, tanto que ela fala pra Dark-Con escoltar os demônios do bem e mandar eles pra um lugar seguro. E no final ela vai percebendo mais isso ainda, lutando lado a lado com Dante contra o Coelho Branco. E ela fica abalada quando fala ali da sua equipe que morreu pro William, e ele tá pouco ligando, dizendo que todo soldado é descartável. E quando ela e o Dante derrotam o Coelho, eles têm ali uma conversa bem amigável, e o Dante fala que queria ali formar dupla com ela. E ela fica até simpática com ele. E a gente pensa, poxa, agora ela vai abandonar Dark-Con e vai se tornar caçadora junto com Dante. E poderia ter sido isso, galera, mas não, porque a Lady simplesmente dá uma injeção no Dante para ele cair, e o motivo disso é porque ela não podia deixar a Force Edge e o poder dela com Dante por aí. Então a maluca continuou leal a Dark-Con depois de tudo que viu, pessoal. Não é possível que fizeram isso com a Lady. Caramba, ela ficou muito boba, muito babaca para essa Dark-Con. Eu não sei por que fizeram isso com ela. Acabaram com a personagem nesse final. Mas não pensem que foi só a Lady que foi estragada no final, porque agora nós vamos falar do Dante. E o nosso querido Dante, pessoal, ele tá aqui com a personalidade igual do Devil May Cry 3. Ele tá crianção, tá debochado, fica ali zoando os inimigos, atira pra caramba com as suas 2 pistolas, faz grandes cenas de ação, luta pra caramba, ele fala jackpot, e ainda bem que mantiveram isso na dublagem brasileira. E por fim, claro, ele arrebenta com a sua espada Rebellion. E o visual dele eu gostei, tá bem estiloso. E o Dante que fizeram aqui no anime é um Dante jovem, que tá ali no seu início de carreira com 5 anos nas costas, caçando demônios e até sendo mercenário. E tem uma cena muito legal, é que quando a Dark-Con tá ali contratando mercenários pra pegarem o amuleto do Dante, todos eles ficam rindo quando olham o Dante, porque a aparência dele ninguém leva a sério. Até tem um que pergunta se ele vai descolorir o cabelo deles. E isso eu achei bacana, deles subestimarem o Dante pra depois a gente ver ele metendo a porrada neles. E aqui no anime, pessoal, ainda bem que não mudaram o passado do Dante. Tá tudo certo aqui. Ele com Virgil e a sua mãe Eva, que deu uma metade de amuleto pra cada um, e também a tragédia, onde a sua mãe e seu irmão morreram. E o Adi Shankar, ele colocou algumas coisas da novel de Devil May Cry aqui, como o Dante não tendo a sua loja Devil May Cry ainda, ele em início de carreira, não tendo suas armas Ebony e Ivory ainda, e também tendo ali o Enzo, seu amigo. E aqui a trama do Dante é que o coelho
quer o amuleto dele e o sangue dele também, e a Darkcon manda mercenários pra pegarem o amuleto dele. Mas ele, claro, mete a porrada em todo mundo, até que ele enfrenta a Lady, que dá trabalho pra ele, eu não sei como. Eles até têm ali uma luta de pistolas, mas o Dante ali se mostra melhor que ela, e ela percebe que ele é meio demônio, uma coisa que ele não sabia ainda. E isso até faz parte da franquia, porque o Dante foi aos poucos descobrindo que era meio demônio e filho de Esparda. E antes da Lady falar isso pra ele, ele achava que era uma espécie de super-herói, porque ele tinha muita força, agilidade, velocidade, e ele se curava dos ferimentos. Mas mesmo tendo tudo isso, ele caiu ali na estratégia da Lady e levou choque dela até cair no chão. Oi? Isso aconteceu. E quando teve essa cena, eu até pensei, não, o Dante ele deve estar fingindo que caiu nesse truque do choque pra descobrir o que ia acontecer depois. Mas não, ele caiu mesmo. E é aqui que começa a pior coisa que fizeram com o Dante nesse anime, que são os abismos de roteiro que ficam alternando em deixar ele forte e depois deixar ele fraco. Porque, galera, tem cena que o Dante consegue salvar pessoas em uma lanchonete com uma super velocidade. E com essa super velocidade, eu não sei como é que ele não desviou das balas de choque da Lady. E quando ele enfrentou os mercenários, ele mostrou muita super força. E ele não conseguiu quebrar as algemas da Darkcon. Caramba, que isso, gente? E isso fica incomodando muito esses esquecimentos de poder do Dante. E não adianta dizer que é só porque ele é jovem, que ele não percebe as coisas, que ele tá no início, que ele é brincalhão, porque essa desculpa não dá, galera, porque quando ele usa os poderes, ele sabe o que está fazendo. Mas eu acho que o momento que mostra que o Dante vai ser fraco às vezes nesse anime é a cena que ele leva uma bolsada de uma mulher que ele estava salvando. E caramba, como é bom perceber que a fraqueza do Dante é uma bolsa. É impossível ser feliz. E mais uma prova que o anime fica alternando é que quando o Dante se solta das algemas, ele faz uma mega cena de ação, onde ele pega a moto e vai lutar contra todos os demônios chefes, todos eles ali atacando o Dante e ele arrebentando, usando ali a Rebellion pra lutar com o Cavaliere Ângelo, ele usando as espadas de fogo e vento do Agni Rudra, ele usando a moto pra bater nos dois, ele metendo a moto na Equidna. Caramba, ele arrebenta demais, galera. Até que uma bomba que a Lady botou no corpo dele explode o rosto dele e eu não sei porquê, mas o fator de cura dele não é rápido nessa cena, porque antes na luta dos mercenários era rápido. E aí depois é o coelho que revela que Dante é filho de Esparda e ele queria que o Dante ativasse seu Devil Trigger pra pegar seu sangue. E ele ativa metade do seu Devil Trigger e com essa metade de poder ele mata o Agni e depois ativa o Devil Trigger completo. E eu adorei essa cena, ficou muito boa. E o visual dele ficou muito maneiro de Devil Trigger, ali com as asas todo vermelho, lembra um pouco o Devil Trigger do Dante de Devil May Cry 5. E até quando as asas se recolhem, viram ali uma jaqueta, muito maneiro. E aqui com o Devil Trigger, o Rudra não dá nem pro cheiro, porque ele tenta bater no Dante, mas o Dante mete-lhe a porrada e não mata, não sei porquê. E aí o Devil Trigger acaba e o Rudra fica ali cercando o Dante, mas aí vocês já sabem, a Lady mata ele. E aqui eu queria falar, galera, sobre o que disseram que a Lady parece que é a protagonista desse anime. E bom, sinceramente eu não achei isso, eu achei que o Dante e ela dividiram bem o protagonismo, dividiram até a quantidade de chefes que matam, cada um matou 2, e até se vocês notarem, a Lady matou os chefes de surpresa e rapidez. O Dante que foi ali no mano a mano e acabou. E no anime eu vi que cada um ali tem seu núcleo. O núcleo do Dante é de batalhas ali, Devil Trigger, e o dela é de batalhas que ela quase se ferra, de investigação, e tem os demônios do bem. Agora no episódio de flashback que só focaram no coelho e nela, isso eu achei sacanagem, porque poderiam ter botado flashbacks do Dante também, porque o dele só fica pipocando no anime. Isso aí erraram demais. E depois que o Dante e a Lady se encontram, aqui tem uma cena muito bacana que mostra o desenvolvimento do Dante, em que ele quer fazer o que o seu pai fez, que é proteger a humanidade. E é um momento muito legal que infelizmente é estragado com a Lady atirando na perna dele. E o fator de cura do Dante... E aí rola aquilo, ela prende ele, ela vai até o coelho, luta, se ferra e ele salva ela. É aquilo, temos que alternar com Dante. E aqui tem outra cena que reclamaram, em que o coelho tenta convencer o Dante a ajudá-lo e chama ele pra ir pro reino demoníaco pra ele ver como é o sofrimento dos demônios. E quando o Dante chega lá, ele começa a tossir. Eu tô morrendo!
E a única explicação que eu tenho pra isso, pessoal, é que o Dante é metade humano e nunca chegou no reino demoníaco e por isso começou a tossir, assim como o coelho quando chegou lá como humano. E o coelho não tosse porque ele é um demônio forte, artificial. É a única explicação que eu pensei. Ou isso aqui é de novo o anime alternando. Mas aí ok, o Dante não ajuda ele, aí acontece uma mega batalha em que o Dante podia ativar o Devil Trigger, mas acho que seria caro deixar ele como Devil Trigger direto, mas ele se vira e mata o Cavaliere Ângelo com o portal. E na batalha final contra o Coelho Monstrão, o Enzo, seu amigo, infelizmente morre, e eu não tinha falado dele até agora, mas eu achei o Enzo um ótimo personagem e uma pena que mataram ele logo na primeira temporada. Eu acho que foi porque o Adi Shankar viu que ele foi uma coisa boa no anime. E com essa morte, o Dante fica com raiva, mas não ativa o Devil Trigger, e ele e a Lady ficam ali lutando contra o Coelho. Até que o Coelho consegue os amuletos, o sangue do Dante e do Virgil, ele até conta que o Virgil tá vivo, ele destrói a barreira e empala o Dante, e a Lady, no maior estilo, atira uma bala antidemônio no compartimento de sangue dele. Jackpot. E o Dante ali empalado fica com muita raiva do Coelho porque ele falou do Virgil e arranca a espada do seu peito e ativa seu Devil Trigger e vai pra cima do Coelho com tudo, empalando ele e cortando ele ao meio. Absolute cinema. E essa cena final da Lady ajudando o Dante ali a derrotar o Coelho, eu achei que foi uma cena paralela à do Devil May Cry 3, porque o Dante e o Virgil atiram no Arkham, falando Jackpot, e o Arkham cai do portal na frente da Lady, e é ela que dá os últimos tiros no Arkham pra matá-lo. Então eu achei parecido aqui no anime esse momento. E aí depois dessa bagunça, ele fala pra Lady que vai procurar o Virgil, já que ele tá vivo, e até convida ela pra ir com ele. E podia ter acabado aqui a jornada do Dante de boa, mas a gente não pode esquecer que o anime tem que alternar com ele. Então simplesmente acontece que o Dante leva uma injeção da Lady e desmaia. Ah, você tá brincando. E vocês podem notar, o anime podia ter mostrado o Dante sendo esperto contra a Lady, porque ele já foi derrubado por ela 2 vezes, mas não, deixaram ele aqui sendo bobo e desmaiando e caindo pra ela de novo. E só pra coroar essa porcaria de final do Dante, ele foi congelado pela Dark Con. Vocês estão de sacanagem! E não dá pra entender, pessoal, caramba, pra que esse roteiro que fizeram com Dante e Lady no final? Caramba, acabaram com os 2 personagens. Não tem como ter paciência. Nossa, não tem como. Acaba que dos 3 protagonistas, o Coelho foi mais desenvolvido. Mas agora, respirando aqui, vamos falar agora dos demônios chefes. E os demônios chefes, eu estava bem animado pra ver eles no anime, e foi legal ver todos eles lutando ao mesmo tempo com Dante. Só é uma pena que eles foram rebaixados a capangas do Coelho só, porque eles não foram tão aproveitados de falarem assim qual o motivo que fez eles se juntarem ao Coelho. E aqui o motivo que botaram praticamente é que eles apoiam a causa do Coelho. Mas eu acho que eles eram do tipo de demônio que queriam ver o circo pegar fogo. Não estavam nem aí pros demônios do bem, não. E falando deles, os meus favoritos de Devil May Cry 3. Agni e Rudra estão bem legais aqui, usando seus poderes de fogo e vento. E legal que aqui eles estão com cabeça e deram até novos golpes pra eles. Eles podem usar seus poderes mesmo sem as espadas. E o Rudra, pelo jeito, pode voar com vento. E eu não sei se o Agni podia voar. Agora a Echidna aqui não tá grandona como em Devil May Cry 4. Tá praticamente uma mudinha. E sim, eu falei mudinha. E ela que usa seus poderes, né, de planta de era venenosa. E aqui o Cavaliere Ângelo de Devil May Cry 5 foi assim o mais fiel ao Coelho. E ele é todo sério, quieto e é bem poderoso. Nada demais nele. E o Metamorfo, que na verdade seu nome é Plasma, era só um inimigo em Devil May Cry 1. E aqui botaram ele praticamente pra preencher. Mas legal que deram novas habilidades pra ele ali. Ele até aguenta as balas antidemônio. Mas eu tenho que dizer, o 3D dos chefes, caramba, fica muito esquisito às vezes. E só o Plasma que se livrou desse 3D. E cada um deles ali morreu pro Dante e a Lady, menos o Plasma, que se explodiu e explodiu todos os soldados da Dark Con depois que viu eles matando os demônios do bem. Mas é engraçado que ele não ficou irritado com o Coelho fazendo aquelas experiências que faziam os demônios sofrerem. Muito legal, né? Enfim, a hipocrisia. Trilha sonora. E a trilha sonora ainda bem acertada
acertaram, galera. E também não tinha como errar. É tudo ali rock e metal, como deve ser em Devil May Cry. Na abertura, a música muito boa, que é Rolling, da banda Limp Bizkit. Tem uma música aqui chamada Afterlife, que é uma música dramática aqui, que combinou bem no anime, e é da banda Evanescence. E tem muitas outras aqui que usaram nas cenas de ação e tal. E tem umas trilhas sonoras aqui dos jogos que foram remixadas pela dupla Power Glove. Até na cena que o Dante ativa o Devil Trigger, dá pra escutar ali a música Devil Trigger de Devil May Cry 5. E se bobear, eu acho que o 3D dos demônios chefes ficou ali muito esquisito pra horrível, porque gastaram muito dinheiro com as músicas. E agora, pessoal, eu vou falar das coisas nada a ver desse anime, que vão ser coisas bem horríveis que eu achei nele. Mas antes de falar disso, eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva no canal pro canal crescer mais ainda. A gente tá crescendo bastante, eu tô muito feliz com isso. Ativem também o sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Ecletiverso e compartilhem também o vídeo e o canal, porque ajuda bastante mesmo. Então, vamos agora para coisas nada a ver. E como eu falei, são coisas bem horríveis, muito mais horríveis na verdade, que eu achei nesse anime. E primeiramente, foram tratar o Sparda, o pai do Dante, como se fosse ali o errado da história. Porque o Coelho fica chamando ele de covarde, narcisista, porque ele derrotou o tirano que era o Mundus e trancou todo mundo na mesma cela. Os demônios do bem e os do mal. E isso eu achei muito errado, gente. Caramba, como é que ele ia saber que tinha demônios do bem no meio de uma guerra? Poxa, assim não dá, né? E também tem outra questão. Parece que diminuem o que o Sparda fez, que foi salvar a humanidade. Porque a Lady, quando ela fala ali pra sua equipe a história de Sparda, ela fica dizendo que ele não fez mais do que a obrigação dele. Que isso, gente? Poxa, parece que foi coisa pouca que o Sparda fez. Parece que aqui no anime não quiseram retratar ele como um herói, como é no jogo. E isso eu achei muita sacanagem. E outra sacanagem que eu lembrei agora foi a Force Edge dando sopa em um museu do Vaticano. Sério que eles fizeram isso? Caramba, o Sparda no jogo mandou essa espada pro reino demoníaco com boa parte do seu poder. E isso pra não deixar ela dando sopa. E aqui no anime, ela tava ali dando sopa de boa. Olha, com certeza o Adi Shankar que fez esse anime não jogou o jogo de jeito nenhum. E pra terminar, pessoal, sobre o visual do Sparda, eu achei ok ali. Uma pena que ele não parece um mosquito gigante que ele é no jogo. E agora, pessoal, falando sobre isso de demônios do bem, gente, isso eu não achei que combina com Devil May Cry. Porque em Devil May Cry é muito raro ter demônios do bem. A maioria é do mal e quer acabar com os humanos. E de exemplo que a gente pode achar de demônios do bem em Devil May Cry é o Sparda, o Dante e a Trish. E só, eu não entendi porque inventaram demônios do bem aqui. Ainda mais porque botaram demônios do bem, mas não exploraram muito isso. Eles não exploraram o lado dos soldados da Dark Con de verem que existem demônios do bem. Só a Lady percebeu isso. Mas os soldados que mataram os demônios do bem não sentiram assim um arrependimento. Eles não exploraram nada. Só botaram os demônios do bem ali por botar. Agora a segunda coisa que eu achei horrível foi a Lúcia. A Lúcia de Devil May Cry 2, que tem poderes de demônio no jogo. Tanto que ela foi criada pelo vilão do jogo. E ela é capturada aqui no anime facilmente pela Dark Con. E eu não sei como, não sei porque fizeram isso com a personagem. E tomara que ela não tenha sido só um easter egg aqui. E como última coisa que eu achei muito horrível nesse anime, pessoal, foram os últimos minutos dele. Porque olha só, o William, o chefe da Dark Con, conseguiu a máquina de portais do Coelho. E com essa máquina, ele enviou jatos para o reino demoníaco e eles começaram a disparar mísseis em todo o reino demoníaco, destruindo as cidades dos demônios do bem, matando demônios fortes com bombas atômicas, e tudo isso termina com os americanos colonizando o reino demoníaco. Sério, eu não estou brincando, galera, eles conseguiram fazer isso, e da forma mais fácil possível. E essa cena toda ao som da música American Idiot, da banda Green Day. O que é que eu estou assistindo? E gente, olha só, caramba, peraí, deixa eu me acalmar. Eu sei que aqui no anime tem crítica social, só que eu estava mais interessado era na história. E esse final aqui deixou a história super ridícula. Muito, muito ridícula. Porque não é possível invadir o reino demoníaco de forma tão fácil e não ter uma guerra ali entre humanos e demônios fortes. Caramba, demônios fortes que aguentam aquele ar do reino demoníaco. E todos eles morreram de forma
fácil não é possível. E olha que em Devil May Cry 5, o exército nem tava dando conta de demônios, mesmo dando muito tiro. Mas aqui no anime, dão conta de todos os demônios, só por causa dessa porcaria de bala antidemônio. E eu tô falando as coisas nervosas aqui, mas quando eu vi essa cena, eu morri de rir porque é muito bizarro e não faz sentido nenhum. Caramba, como é que eles conseguiram estragar até o final do anime? Não é possível. Eu não estou suportando mais. E aí o anime termina com o presidente falando pra geral que o reino demoníaco existe, e depois a gente vê que se passou um tempo depois que colonizaram o reino demoníaco. E eu ainda não acredito que isso aconteceu. E a gente vê que agora tem uma mineradora, e no final a gente vê que a Dark-Con se uniu à empresa Uroboros, que pertence ao Arius, o vilão de Devil May Cry 2. E esse Arius, pessoal, é um feiticeiro que mexe com o Argosaxi, o demônio de fogo, que era rival do Mundus. E eu não sei como é que eles vão fazer com esse cara na segunda temporada, que já está confirmada. Caramba, transformaram esse final em uma bagunça. Como é que eles vão fazer? Ai, não tenho paciência. Foi incrível isso que fizeram no final. Mas ainda não acabou porque nos últimos segundos ele apareceu. Virgil. E o Virgil, pessoal, foi um grande chamariz para esse anime. Porque muitos fãs adoram ele, tanto que botaram cena dele no final de um trailer. Mas aí quando a gente viu, não era o Virgil, era o Metamorfo Plasma. O que foi uma grande decepção e com certeza muita gente parou de assistir o anime quando viram que foi uma pegadinha. Pegadinha no balão. Mas lá pro final do anime, aparece o Nelo Angelo falando com o coelho. E é ele que deu o sangue do Virgil e o amuleto do Virgil. E o coelho até fala que sabia quem ele era. E aí, nos últimos segundos do anime, o Nelo Angelo salva demônios da prisão da Dark-Con. E ele fala que quem está libertando eles é o Soberano Mundus. E aí o Nelo Angelo passa por uma transformação e a gente vai vendo que ele era o Virgil, que fala que eles não sabem a tempestade que está vindo e que eu sou a tempestade. Um mito! E tudo bem, foi bacana ver o Virgil aqui no final, muito bom, só que é muito estranho ele estar servindo e sendo puxa-saco do Mundus. Mas como tudo é bagunça nesse anime, eu não me surpreendo. Mas então é isso, galera, chegamos aqui no final da análise, finalmente, e desculpem aí que o vídeo ficou muito grande, mas eu tive que analisar bastante esse anime, porque é uma franquia de jogos que eu gosto muito. E como eu falei, esse anime acertou em poucas coisas e errou em muitas coisas. E isso eu achei uma pena, porque tinha muito potencial esse anime por conta dos conteúdos que a franquia Devil May Cry tem. Tinha muita coisa para aproveitar, então poderia ter sido muito melhor mesmo. E tudo bem, mesmo que seja ali outro universo e que o anime tenha coisas novas, ideias novas, eu não consegui ver ali a essência dos jogos de Devil May Cry. Ainda mais porque teve isso do Dante alternando entre fraco e forte, a mudança da Lady e muitas outras coisas que contribuíram para eu não consegui ver ali a essência dos jogos. Mas fazer o que, né? Foi isso que saiu, mas pelo menos esse anime tá servindo para as pessoas conhecerem os jogos de Devil May Cry. E ainda bem, né? Isso é muito bom. E agora, galera, vou dar a minha nota de 1 a 5 pimentas. E esse anime de Devil May Cry da Netflix recebe 1 pimenta e meia, recebendo a pimenta de bronze, que está ali bem enferrujada e tá quase quebrando. E vamos esperar que na segunda temporada esse anime melhore. Não vai não! E que o Adi Shankar, nessa segunda temporada, tenha consciência e traga a essência dos jogos de Devil May Cry, pelo menos na segunda. Ele não vai não! Mas então é isso, e lembrando, galera, tudo que eu falei aqui é minha opinião, e eu quero saber a de vocês aí nos comentários, e por favor, sem confusão, tá bom? Agradeço aí. E claro, respeito aí quem gostou do anime. E agora tem que falar, pessoal, se gostaram da análise, deixem aí o like muchatito pra fortalecer muito esse vídeo, se inscrevam no canal para ele crescer mais ainda, ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui, compartilhem também muito o vídeo e o canal, sigam as redes sociais, comentem se vocês gostaram dessa análise aqui, e agora eu me despeço aqui, El Camaleão, adiós, galera!